e várias pessoas estão perguntando aqui no chat, como explicar esse 3-0, tá? Como explicar essa pancada que o Ceará levou dentro de casa? A tônica na nossa transmissão... O jogo foi para isso, tá, Fred? Eles vão comentar, só deixar claro aqui também. O jogo foi para isso ou mais. Isso ou mais, exatamente. Não é o Novo Horizontino chegou 3 vezes e fez 3-0, não. O jogo não foi isso, não. E durante o jogo, né, durante a construção da goleada, a gente falou, e foi a tônica da análise, de um Ceará que era natural que Barroca ele levasse a campo a formação que deu certo nas partidas fora de casa. Era natural. Mas claramente, no primeiro tempo, o esquema, a sua convicção, inclusive, de forma de sair o jogo, não funcionou. O Novo Horizontino fez uma excelente partida. Excelente partida. Entendeu muito bem como jogar contra o Ceará e aplicou desde o começo. O Ceará foi passageiro do primeiro tempo no Castelão. Passageiro. O jogo esteve nas mãos do Novo Horizontino o tempo inteiro. O gol até demorou a sair. O Ceará errando saída de bola o tempo todo, criando as oportunidades do adversário. E foi uma tônica, Léo, desde o intervalo, dizer o seguinte: o 0-1 foi um lucro naquele primeiro tempo, porque havia margem para um time de maior qualidade técnica, que o Ceará tem uma maior qualidade técnica em relação ao Novo Horizontino, voltar para o segundo tempo, empatar e até virar a partida. Mas aí eu mesmo falei, eu não vejo como fazer essa mudança apenas reposicionando jogadores. É preciso mudar peças. É preciso recolocar atacantes, voltar a ter atacantes pelos lados, desmontar um pouco essa forma de jogar que o Ceará estava jogando no primeiro tempo, né? Só com Eric e Nicolas e tendo ali Jean Carlos e Chay. Não estava encaixando, a bola não estava funcionando, precisava mudar. Barroca fez substituições lá atrás para tentar corrigir os problemas da frente. Ele colocou o terceiro zagueiro, tirou o lateral, fez uma composição para tentar irradiar a solução para frente. Não aconteceu. E levou o segundo gol e as mudanças no segundo tempo foram todas sem atacar a origem principal do problema. Então, eu concluí da seguinte forma: a atuação ruim do primeiro tempo, ok, acontece. Você pensa um jogo, o jogo não corresponde. O colapso do segundo tempo e o 3-0 tem a assinatura do treinador, né, que não atacou os problemas que eram bem claros, né, ficou muito abraçado à sua convicção. E esse é um pacote, né, que Barroca traz. Ele traz pontos positivos, mas traz também essa convicção exagerada em alguns momentos, né? Não interferir naquilo que está diante dos olhos dele. Qual a tua visão? Boa noite, Fred, Maestro, Minhoca. Eu acho assim, Fred, eu não vejo nem pelo aspecto de se abraçar com convicção. Eu acho que o sistema do Barroca, e eu já fiz esse comentário de forma mais breve no final da transmissão, ele é muito dependente da participação dos volantes na construção do jogo ofensivo. Você vai começar, assim, e é um sistema de jogo que preza pela saída pé a pé, aquela saída apoiada, e a partir do momento que seus volantes, você tem ali 2 jogadores ocupando aquele meio ali, o Chay e o Jean Carlos, o Eric mais aberto, e um centroavante que hoje se apresentou de uma forma completamente diferente, e depois a gente vai entrar um pouco mais na análise do Nicolas, é muito necessário que para esse esquema funcionar no pé a pé, a ligação feita pelos volantes tem papel primordial nisso. Eu acho que esses dois, os volantes, e eu acho que a partir do momento que o Ceará começou a ter alguma melhora de rendimento sob o comando do Barroca, foi quando o William Maranhão entrou no jogo, quando ele começou a ser essa peça mais móvel. E até jogando fora de casa nesses 2 jogos, o Richardson ele apresenta mais. E eu não vejo muito uma explicação, até nem lógica. O Richardson ele é um jogador muito mais móvel fora de casa do que dentro de casa. E assim, o que o Ceará conseguiu de ganho em performance nos últimos jogos foi devido a essa movimentação dos volantes.
E hoje, desde o primeiro jogo, você viu os volantes ali pelo meio, parados, e a partir do momento que o Novo Horizontino subiu as linhas e anulou aqueles volantes para o jogo, e eles não se mostraram, não apareceram para o jogo, o Ceará ficou um time totalmente encaixotado. E aí, nesse aspecto, eu concordo contigo. O Barroca, não acho nem que ele abraçou a convicção dele, mas ele foi diretamente responsável pela incapacidade dele de movimentar isso, de tornar uma modificação. E não necessariamente nesse começo de jogo, nesse princípio de jogo, precisaria ser uma mudança de peças. É uma mudança de postura, é uma mudança de orientação. Você fazer os volantes modificar, é uma conversa mesmo de percepção de jogo que você precisa tentar passar para os jogadores. Então o Ceará, e o que me incomoda profundamente, é diante de diversas explicações táticas, de encaixe de jogo, de rendimento, o Barroca traga para a coletiva a questão do cansaço. Assim, eu acho extremamente... Eu fico extremamente incomodado quando eu vejo isso. Assim, não que seja errado, não que realmente o cansaço não exista, mas eu acho que o time hoje foi tão nulo e ele foi tão equivocado nas mudanças, nas tentativas que ele arrumou de solução para esse encaixotamento que o time sofreu. E hoje, claramente, o Ceará tem muita dificuldade contra um time que sobe as linhas ali para tentar enfrentar o Ceará nesse modelo do Barroca, especialmente quando joga em casa. Que ele trazia esse preparo físico, assim, e claramente os jogadores que ele apresentou, e entre outros, estavam bem cansados, mas eu acho que isso passa muito por um erro de leitura de jogo dele, justamente por essa falta de mobilidade e por essa existência. Eu acho que ele fez aquele que já foi o fruto dos nossos comentários aqui antes. Ele precisou resetar o que o Mourinho fez, ele tentou insistir muito em manter algo daquele modelo, não deu certo. Ele tentou zerar aquilo tudo e começar de novo, novamente, com a cara dele. Apresentou um sinal de melhora, conquistou resultados desse aspecto, mas ele precisa criar variações. E, assim, é inegável a falta de tempo para treinamento e até para descanso, que ele fala muito na impossibilidade, na falta de tempo para treinos qualitativos, assim, é um treino mais regenerativo, de conversa, de posicionamento. Mas eu acho que ele precisa achar outras soluções, que seja na conversa, que seja em treinamentos mais táticos, mesmo com pouco tempo que ele dispõe, assim, treinamentos mais específicos do que propriamente um treinamento mais qualitativo, mais extenuante, mais extensivo. Mas acho que, como você bem falou, assim, o Ceará hoje foi completamente passageiro do jogo. E eu acho que o meio foi muito responsável por isso. Acho que é uma construção que parou nos volantes. E eu acho que o Jean Carlos, principalmente, foi uma peça hoje nula no jogo, né? E o que ainda potencializa muito mais essa falta da percepção dos volantes ali, de como eles enxergam aquele jogo, como eles enxergam as saídas. Porque aquela peça criativa ali que é para ter a capacidade de organizar o jogo, de ser um cara mais cerebral, um cara mais do jogo pensado, quando ele não funciona, você, como volante, tende a ficar com menos confiança ainda, né? O Richardson tentou muito aquela abertura do passe, o passe longo, e tenta uma vez, não funciona, tenta duas vezes, não funciona. E o Barroca tentou no segundo tempo algumas mudanças, e era uma mudança que eu tentaria, mas o cartão ali que o Kaique levou, o cartão absolutamente injusto. Inclusive, o lance que redundou no cartão por reclamação, né? Foi uma falta. E a falta foi exatamente igual à falta do lance que o Ceará pediu pênalti, ele não deu, assim, foi um encontrão por trás, né? Assim, um encontrão que lateralmente seria outra. Assim, e ele deu falta em um lance, não deu falta no outro. E o Kaique reclamou ali de forma mais efusiva, levou o amarelo, então, assim, foi a opção do Barroca tirar o Kaique. Caso o Kaique não tivesse sido amarelo, eu teria testado o Kaique na vaga do Richardson. Teria tirado o Richardson, deixado o Kaique e o Maranhão. O Kaique é um cara que tem mais essa capacidade do que o Richardson, e teria aberto o Varley, realmente tinha tentado com o Varley, porque eu acho que o Varley conseguiu até um pouco, depois da entrada do Varley, dar algum ganho de jogo ali no jogo do Eric, né? Eu acho que o Eric ficou muito preso ali, muito, muito encaixotado. E o Nicolas, eu acho que foi uma peça hoje muito perdida, assim, saiu da área demais para tentar buscar jogo, e quando ele saía da área, errava tudo.
desde errar passe a errar combate. E como você disse, assim, o Novo Horizontino, ele foi muito inteligente, envolveu o Ceará, encaixotou o Ceará ali, realmente o primeiro gol demorou a sair. E saiu ali de uma falha, assim, aquele bote do Luiz Otávio é um bote muito tradicional, assim, que quando ele erra, dificilmente o Ceará não leva um grande perigo ali no final. Assim, ele tentou aquele bote mais avançado e era uma grande característica do Luiz Otávio no seu auge aqui no Ceará, mas ele erra aquele bote, dá a chance, e tinha que ser o Marlon, é uma coisa bem desenhada, que fosse um gol do Marlon hoje, assim, todo mundo já brincou Jogou antes. super bem, viu? Não, e eu falava sobre isso, assim, o Marlon em times assim, sem pressão, um time mais com menos torcida, ele funciona demais, porque ele dá muito volume de jogo, assim, ele é um cara que tá presente ali, tem muita... Jogou super bem. Eu até brinquei, Léo, dizendo na rádio que se a gente não tivesse já visto o Marlon jogando aqui, né, no futebol cearense, muita gente ia falar, pô, esse cara aí é bom ficar de olho, hein, pra trazer. Exatamente. Porque ele jogou exatamente. Bem. E aí uma jogada, um chute ali, onde eu considerei uma falha do Richard, e eu sou um cara que procurei muito preservar o Richard das críticas que começaram desde antes daquela primeiro jogo da final contra o Sport, né, onde ele rebateu aquela bola em cima do David Ricardo, que resultou no gol do Sport. Ele já tinha no Campeonato Brasileiro rebatido 2 bolas semelhantes que resultaram em gol do adversário. Então, assim, nesse momento eu falei, pô, não, mas é uma jogada muito rápida, ele tentou espalmar ali, não teve cobertura, já é uma falha que eu não achei ela tão clamorosa. Mas até a gente falava isso logo no fechamento do jogo do Ceará, lá no Dali, a gente falava justamente isso. A questão do Richard nesse momento é pelo acúmulo. O goleiro tem falhas que você não crava, foi uma falha, mas quando ele tem várias falhas dessa, que alguns dizem falha, outros não, o acúmulo do goleiro vem dar ponto contra ele, assim, e o Richard, tem boa parte da torcida que não tem confiança no Richard, e quando o Bruno estreia, faz 2 jogos de forma muito segura, joga com os pés de forma muito segura ali, contribuindo para o jogo que o Barroca pensa para o Ceará, foi muito efetivo na saída de bola, é um goleiro mais alto, com maior envergadura, é um cara que debaixo das traves, claramente, ele é inferior ao Richard em termos de reflexo, mas é um cara que em todos os outros aspectos, no recorte que a gente tem dele aqui, ele se mostrou bem superior ao Richard. E nessa volta, e muita gente disse, o Barroca foi um erro do Barroca não ter voltado, não ter tirado o Bruno, botado o Richard. Mas é aquela coisa que a gente fala, e também já falava isso aqui antes, tem coisas no futebol que elas são como são, e a gente tem que aceitar. O Richard era o titular do time. Ele saiu por contusão, ele não saiu por uma opção técnica, ele saiu por contusão. Então, assim, no futebol existem dogmas que são coisas do futebol, que o cara saiu por contusão, teoricamente a tendência é que ele volte até perder a posição, porque isso é uma questão de, o treinador tem muito medo daquela questão, tem muito treinador que fala, se eu tiro o cara sai por contusão e depois ele não recupera a posição, depois que ele se recupera, eu posso perder o elenco e tal, tem aquela coisa. Então, acho que a condição de titularidade do Richard nesse retorno era natural. Agora, a partir da partida de hoje, uma condição de titularidade do Richard ela é inexplicável. Ela é inexplicável. E pelo conjunto da obra. Eu acho que hoje foi só um retrato mais desenhado, assim, mais pesado por todo o contexto do jogo. Eu acho que até o segundo e terceiro gol, alguns que tiveram condição de desvio, assim, não foi uma falha, mas até a forma como ele cai meio estabanado pelo desvio, assim, a imagem colabora, assim, pro todo. Então, assim, teve pouco jogo, eu acredito que o Chay tentou, especialmente no primeiro tempo, e foi um dos jogadores que o Barroca mencionou na coletiva, que saíram extenuados mesmo, que não tinham sequer condições ali de acabar o jogo. O Chay, o Jean Carlos, o Eric, foram os nomes que Aliás, o Barroca... Léo, rapidinho, na hora que o Chay sentiu, eu até falei, o Chay tá sentindo, foi na mesma hora que o Luiz Otávio colocou a mão na coxa, e ele só tinha uma troca. E aí, nessa, ele acabou fazendo a opção pelo Léo Santos, mas o Chay já estava sem condições de continuar em campo e ainda conseguiu se esforçar ali o máximo que podia. Exatamente. O Chay foi o único jogador ali que conseguiu alguma clareza, alguma jogada, segurar a bola ali mais presa na frente. Foi a única possibilidade que eu enxerguei ali, assim. O Ceará não deu um chute no primeiro tempo. Eu lembro que eu até analisando assim, eu falei assim, o primeiro chute a gol que eu lembro do Ceará foi aquele do Vitor Gabriel já... E que só foi um no segundo tempo. O único só foi um. Então, assim,
eu acho muito... Incomoda muito o torcedor quando o treinador vai para a coletiva e traz como um dos parâmetros de destaque para a derrota, ao invés de todas as possibilidades táticas que ele ofertou para o adversário, ele trazer parte física como algo primordial, como algo de destaque. Então, assim, dentro de uma crescente, em um time que está em construção, em um time que está em formação, em um início de trabalho bem complicado, bem questionado, com muita pressão, era normal e natural, e em algum momento essa crescente ela ia ser estancada. E geralmente, historicamente, com o Ceará, ela não é estancada assim, com resultados assim, não. Geralmente ela é estancada de forma brusca e abrupta. E vai mais uma vez a pressão voltar para o Barroca, e a chave, por tudo que o Ceará mesmo plantou recentemente, ela vira muito rápido. Do tá tudo certo, vamos subir, para o nada presta e o elenco não escapa ninguém. Exatamente. Então, assim, vai ser um trabalho difícil para o Barroca, a reconstrução, encontrar saídas, treinar. Vai ter mais uma semana praticamente aberta de trabalho. O time reapresenta na terça-feira, então ele vai ter praticamente ali 3 dias de trabalho para poder tentar, e ele já falou na impossibilidade de dar treinos qualitativos, mesmo tendo todos esses dias na semana. Então é um Ceará que precisa mais uma vez mostrar que é capaz de estar buscando uma reconstrução, e mais uma vez provar a sua evolução. E mais uma vez o Ceará se colocou na situação de dizer, agora mais uma vez o Ceará vai precisar provar e mostrar acima de tudo a evolução. Porque foi um recorte da tabela que foi favorável, onde o Ceará conseguiu fazer fora de casa, mesmo o Criciúma com um adversário difícil, mas quando veio para casa, onde se imaginava que fosse consolidado esse bom momento, ele fracassou. Então, assim, é momento do Barroca novamente chamar a estabilidade e ver o que ele consegue fazer daqui para frente. Minhoca, da leitura de Léo, eu estou reservando 2 pontos específicos para a gente debater daqui a pouco, tá? Nicolas versus Vitor Gabriel, Bruno versus Richard. Vamos deixar esses 2 temas para daqui a pouco. Queria tua visão, né, se é a visão geral, se é nessa linha, tá? Para depois a gente ir nesses 2 pontos que trazem alguns conflitos, né? Na visão do treinador, na visão geral, não sei para que ponto cada um interpreta, mas queria a tua visão dessa derrota muito fora da curva, mas absolutamente desenhada dentro de campo, né? E justificada pelo que os 2 times jogaram. Fred, eu vejo que, assim, o Léo já explicou muito bem ali as escolhas de Barroca. Acho que o Barroca tem uma parcela bem representativa também nessa derrota. Mas um outro aspecto que eu queria colocar, o Ceará não é a primeira vez que mostra um descontrole com a partida quando o gol não sai cedo, a favor dele, obviamente, né? Foi assim contra o Criciúma, foi assim contra a equipe do Londrina, até mesmo contra o ABC, o gol do Vitor Gabriel foi com menos de 10 minutos também. Então, sempre esse contexto do Ceará que a gente viu ao longo da temporada de fazer o gol cedo e deixar o jogo confortável para ele, quando isso não acontece, e o Ceará precisa, como era o caso de hoje, né? O Ceará precisava vencer, primeiro para passar um adversário, segundo porque jogava em casa, tinha o apoio da torcida, e para se encostar, ou até a possibilidade, até porque o Mirassol ganhou, então não entraria no G4. Mas caso o Mirassol tivesse tropeçado, ele entraria nesse G4. Então, nesse contexto, quando o Ceará tem que fazer o jogo, ele precisa fazer o jogo, porque o adversário vai jogar mais fechado, e o Mirassol é ótimo. O Novo Horizontino, né, Eduardo Batista fez ali uma linha de 5, colocou 2 meias, 3 atacantes, né, ali Ailon voltando na esquerda e na direita ali o Douglas Baggio. Então bastou ser um time um pouquinho mais fechadinho, o Ceará não teve repertório ofensivo. O que é que o Ceará conseguia mais fazer durante o jogo? Essas jogadas saíam pelos lados, muitas vezes, poucas vezes com o Jean pela esquerda, mais vezes pelo lado do Eric, ali com o apoio do Kaique. E quando essa bola chegava nas pontas, essa bola era alçada. Claro que a gente vai falar daqui a pouco do jogo do Sport. Eu estava olhando o jogo do Sport, eu falei, olha como o Sport sabe trabalhar a bola. Trabalha por dentro, depois abre pela ponta, depois vem pelo meio. Aí pensa fazer um cruzamento, tenta um passe de profundidade, tenta uma tabela. O Ceará, ele não está com esse repertório geral do setor ofensivo.
E aí a gente vê um time que estava com dificuldade de prevalecer no meio-campo, que não tinha espaço nem para Eric sobrar nas pontas para fazer a jogada. E certamente Eduardo Batista deve ter observado. A gente só precisa ter o cuidado de não deixar Eric no 1 contra 1 aqui. Então vamos proteger bem, principalmente os nossos lados. A linha de 5 da equipe do Novo Horizontino dificultou para ter jogo ali pelos pontas. Mas mais ainda, quando o seu sistema defensivo também não consegue construir. Então, teve muita jogada de tentativa de bola pela direita com o Eric, em que o passe saiu errado. Porque aí é o outro ponto que eu comecei a observar também durante o jogo. Isso que o Léo mencionou, que era a questão do desgaste, e eu até entendo, queira ou não, o próprio Barroca, ele poderia ter feito trocas. Ele decidiu repetir a equipe. Basicamente, ele só trocou o goleiro. Então, na prática, se ele sabia, pelo jogo que era, pelo horário que era, 3h30, pode ter algum jogador que possa sentir. Então, faz uma troca, entra com o Varley nesse jogo, bota o Kaique para jogar de volante, dá uma poupada ali no Richardson ou no William Maranhão, vem com algo diferente, tenta colocar, por exemplo, o Eric Pulga como titular, enfim, tentar alguma coisa diferente. Ele decidiu repetir a equipe. E dava para ver durante boa parte do primeiro tempo erros de fundamento simples, erro de passe, erro de lançamento. E o Ceará não sabia, Fred, ter outras possibilidades que não. Jogada na ponta, lançamento na área para o Nicolas. Era a jogada que o Ceará conseguia fazer. E eu destaquei isso durante a rádio. Uma jogada pelo centro, uma bola que vem pela ponta, um passe que vem para trás para finalizar de fora. Não tem essa jogada. E do outro lado, o Novo Horizontino, uma equipe consciente. Pressionava a saída de bola do Ceará, recuperava a bola e trabalhava. Tinha triangulação, jogada pela direita, jogada pela esquerda, jogadores se movimentando da melhor maneira. Então o Ceará ele não conseguiu produzir isso durante o jogo inteiro. Por isso foi tão discrepante o que a gente viu do Novo Horizontino, e olha que eu já acompanhei os 2, 3 jogos do Novo Horizontino, mas foi a melhor atuação. Por mais que o Ceará tivesse jogado bem, o Novo Horizontino fez um jogo muito bom. Mas o Ceará não soube em nenhum momento lidar com isso. E aí, quando toma o primeiro gol, não consegue depois se encontrar. Quando toma o segundo gol, aí se perde completamente. Acho que Barroca cometeu um erro ali na volta do intervalo. Acho até que tinha espaço. Eu até cheguei a falar aqui, o lado esquerdo defensivo. Aliás, eu tinha falado isso contra o Criciúma. Eu acho que eu não participei aqui da live, mas o lado esquerdo do Ceará, ele tem dificuldade para apoiar. O Barcelos não vai para a linha de fundo. Ele ele trabalha por dentro. E o Jean Carlos não é um ponta. E, ao mesmo tempo, para defender, que era o lado onde o Novo Horizontino também sobrava ali. Entrou uma Raul Prata, que tocou uma bola para o Ailon. O Ailon perdeu uma chance inacreditável. Outra jogada que foi ali pelo lado direito, que foi com o Douglas Baggio, com muita facilidade. Então, se você não tinha o lateral esquerdo, que era o William Formiga, o que é que você ia fazer? Ele poderia ter feito uma outra formação, que foi mais ou menos que ele tentou desenhar no segundo tempo. Mas, assim, de maneira desastrosa, foi o Ceará com essas trocas. Porque ele saca 2 laterais, não muda nada do meio para frente, e o time perdendo confiança. Aí depois ele começou a chutar a bola para fora, basicamente não teve nada, assim, acho que até as trocas, assim, nenhuma delas, a não ser do Vitor Gabriel ali, um lapso, uma jogada, e o esforço que ele estava dentro de campo para causar de maneira efetiva uma evolução. Aí o segundo gol, na minha avaliação, assim, eu tenho a sensação de que Richard tentou adivinhar onde aquele chute iria, porque não é um desvio suficiente para ele tomar ali uma complicada. Concordo. Foi o que apareceu mesmo. Pode adivinhar que a bola ia para o lado direito. Tanto que ele já está na queda, e se tem um desvio, eu não fiquei com essa sensação, é muito leve. É muito leve. Não é um desvio que sai da direita. A gente vai ver, Boca, os melhores momentos agora. Vamos assistir? Se tiver, melhor ainda. Porque até os melhores momentos a gente assiste e foco nessas questões de Richard. Pode soltar. Essa aí já foi uma bola perdida pelo Jean Carlos, que aconteceu mais de uma vez no primeiro tempo. Essa aí já é com o Douglas Baggio. Mas foi isso recorrente. Esse lado esquerdo defensivo do Ceará era uma tragédia. Assim. Era onde a equipe do Novo Horizontino chegava com muita facilidade. E isso foi acontecendo durante o jogo inteiro. De novo, lado direito. Essa bola. Raul Prata. E que Ailon perdeu aí jogadaça do meu querido Raul Prata, viu? Jogadaça. E aí o Luiz Otávio também. Olha o que ela faz. O narrador demorou para acreditar que foi querendo. E o Ceará só na base do cruzamento. O Ceará não tinha outra jogada que não tentar o cruzamento, e eram jogadas assim, basicamente
O próprio lance desse que foi reclamado a penalidade, que o Léo mencionou, foi um chutão que veio lá de trás. A bola quicou, e aí o Nicolas ganhou ali à frente, depois teve o choque, né? Mas boa parte das jogadas, ó, tudo lado direito, entendeu? Então o Ceará, dificuldade de bola aérea, que é desde Morínigo, que isso não foi consertado. E aí, bola chuveirada de novo do Ceará. O Ceará não tem outro Essa é do repertório. voleio, né? É do voleio. É a única boa chance. Que nem termina sendo a boa chance, né? Essa aí eu acho que contou como certa, mas é aquela coisa, né? Não passou o menor perigo. E aí a Acho que é o gol, né? Exatamente. Que aí o Luiz Otávio vai dar o bote, acaba não tirando. E aí no chão, né, o Ronaldo, né, ex-esporte, dá o passe aí para Marlon. Aliás, o gol foi dado para Ailon, viu? Mas sacanagem, a bola tinha entrado. Não, estava ali no limite. Mas eu fiquei com a impressão que eu achei o chute muito forte, muito em cima de Richard. O que é que eu falo desse chute? Se passa direto, ninguém ia estar culpando ele. Mas o rebote foi muito ruim. A espalmada foi muito ruim. A espalmada foi para cima, Talvez ele tentou colocar para escanteio. Essa aí, o gol foi anulado. É o gol pedido, né? Corretamente anulado. Isso. Que aí quem tava era Ronaldo, impedido na jogada. Mas era um jogo direto, na direita, e o lado esquerdo defensivo do Ceará com muita dificuldade. E aí toma saída errada, né? E já leva o segundo. E aí pronto, eu acho que vai ter uma imagem por trás, que aí vai mostrar bem que, assim, não teve um desvio. A bola não teve um desvio significativo, assim, sabe? E ela não vai tão no canto também. Eu não achei que ela não vai da direita e vai para a esquerda. Essa também aí, que quase já tinha sido o terceiro gol. Então, assim, depois no segundo tempo, Fred, aí para terminar, foi uma equipe que teve totais condições de fazer 3, 4, como disse o Cássio, né? Assim, ficou barato para o Ceará, porque o Ceará não conseguiu. A melhor chance foi essa, né? Uma bola de puxeta do Jean Carlos, e aí o Vitor Gabriel faz essa girada aí para bater no gol. Mas era uma equipe muito desorganizada. E o terceiro gol é assim, é onde o Ceará precisa ter atenção na próxima janela, porque começa com uma furada do Léo Santos, o David Ricardo vai tirar a bola, dá no pé do Marlon, a jogada vem pelo lado direito, desvia ali de novo no David Ricardo, Gabriel Lacerda totalmente perdido na jogada, e aí o Tocantins complementa na jogada. Então, assim, o Ceará precisa urgentemente, nessa janela, né, nessa segunda janela, que vai ter um mês, tem que ir atrás de laterais, para mim, um direito e um esquerdo, e zagueiros que venham para ser titulares, porque o Ceará tem uma grande dificuldade, tomou 8 gols em casa, e nesses 8 gols, né, só não tomou gol da Tombense, ou do Tombense, que está muito mal no campeonato. Então me preocupa o Ceará sem essa condição, né, de fazer o primeiro gol, sem essa condição, às vezes, de ter o placar a seu favor, o jogo sempre vai dificultar. E o Ceará não está sabendo lidar com isso. Claro que tem culpa principal do Barroca, mas o elenco não é a primeira vez que demonstra uma perda de estabilidade. O primeiro gol, por exemplo, esse gol aí marcado, a equipe do Novo Horizontino estava com o jogador sendo atendido fora do campo, pô. Não dá para aceitar você, com um jogador a mais em campo, tomar um gol com a liberdade que o Marlon recebeu essa bola. Então, assim, foram muitos erros individuais, coletivos, né, técnicos. Assim, o Ceará realmente fez, talvez, a pior partida. Eu acho que em termos de comparado ao que o adversário fez. Lembra muito a do Guarani, mas o Novo Horizontino sobrou nesse jogo. Vamos a 2 pontos cruciais, tá? Que já foram trazidos aqui. Léo meio que deixou claro que por ele, sexta-feira, vai de Bruno, Léo? Vou. Assim, não tem como. E assim, eu sou um cara que não acho que o Richard é o maior problema do Ceará. Mas pela mesma questão, ele já vinha com essas falhas reiteradas, saiu por lesão, o Bruno fez boas partidas, eu acho que justo que o Richard voltasse, porque saiu por lesão, não por deficiência técnica. E assim como ele falhou hoje, e foi mal em vários aspectos, assim, não foi só nos gols. Ele tentou fazer uma saída com a bola no pé. Ele erra. Ele vai tentar sair com o pé, quase perde a bola. Coisa que é aquela coisa que ele não costumava fazer. O Bruno fez muito no jogo contra o Criciúma e foi aquela coisa parecida assim. Agora vou mostrar que eu sei fazer também. Entendeu? Ele pode. Que tá claro que o Bruno pode mais ajudar com os pés nesse jogo contra o Barroca do que ele. Então, assim, por questões de mérito mesmo, o Bruno precisa ser goleiro, porque foi muito seguro quando foi acionado. Minhoca. Bruno ou Richard? Sim, eu acho que vai ser um grande erro se, por acaso, Richard for titular na sexta-feira. Assim. O momento para trocar é agora.
Eu não sou daquele, assim, antes mesmo, eu lembro que eu falei isso na transmissão da rádio. A escolha do Richard, dependendo do que acontecer durante o jogo, vão justificar a troca do goleiro para caso se o Ceará tropeçar dentro de casa. O jogo, de uma certa maneira, assim, não tem como a gente não dizer que Richard teve sua parcela de culpa no jogo. Mas o Richard está vivendo uma fase. E o que eu entendo, e aí olhando antes do jogo, certo? Para também não ser engenheiro de obra pronta. Eu entendo o porquê que ele voltou a ganhar titularidade, porque, primeiro, é um jogador com muito mais tempo de Ceará, um jogador que entende o contexto, é um dos líderes do elenco, e, queira ou não, foi o grande responsável também pelo título do Ceará na Copa do Nordeste. Eu entendo esse pensamento do Barroca de escolher para, na volta, já voltar à titularidade. Mas a partir do momento que ele comete essas falhas e junta com a falha contra o Vitória, a falha em outros jogos, né, as bolas espalmadas de maneira errada, esse jogo tem que ser realmente o fim, né, o ponto final para dizer, Richard, o momento não é seu, o momento agora é do Bruno, o Bruno vai assumir a titularidade e aí, quando for necessário, você vai ser utilizado. Mas, sem sombra de dúvidas, para mim, não tem espaço para o Richard nesse momento. Agora eu tenho que chamar Cássio. Cássio, Léo e Minhoca defendem que Bruno seja titular do Ceará. Com 75 jogos de Náutico, que a gente já acompanhou bastante, sem nunca ter se firmado, já foi titular, já se firmou como titular, mas sempre duramente questionado. Como é que o que é que a gente tem a falar de um time do porte do Ceará nesse momento, disputando, um time que é para disputar acesso, apostar suas fichas em Bruno como goleiro titular? Não seria um nome bem visto no Náutico na Série C, tá? Se você fizer uma pesquisa do torcedor do Náutico agora, entre o atual goleiro do Náutico e Bruno, dá de 90% para cima em relação a quem deve ser o titular. Um goleiro com histórico de muitas falhas, tá? E aí, Cássio? Ele foi bem no Campeonato Gaúcho desse ano, né? Foi bem, ele super bem. É o que levou ele para o Ceará, né? Exatamente, só para contextualizar, é por isso que ele está no Ceará. Ele não fez a ponte Náutico-Ceará e a gente tá maluco aqui sem entender. Ele tem os primeiros meses do ano com um desempenho muito bom, e é por isso que ele foi contratado. Richard, lembrando que tem sido uma contratação milionária do Ceará quando tirou do Paraná Clube, né? Acho que pagou 1 milhão e meio na época. Mas eu entendo a troca de goleiro, porque aquela final da Copa do Nordeste foi um ponto fora da curva, na qual, como o Léo falou, ele se atrapalha no lance do primeiro gol, onde a final estava praticamente decidida, e no segundo jogo, onde ele foi muito bem, mas ele foi muito bem mesmo no segundo jogo, mas a primeira participação dele, quase ele entrega um gol com 10 minutos. E Jorginho acertou o travessão. Aí dali ele meio que acordou e dali fez ele faz a defesa e a bola vai no travessão. Ele faz uma defesa. Veja, a reação dele naquela partida começa no segundo seguinte aquela bobagem. Daquela defesa, daquele lance para frente, ele pegou tudo naquela final. Mas já é um goleiro que já vinha tendo algumas falhas. E essa partida de hoje, eu acho que ele é crucial. Eu acho que talvez o Ceará perdesse o jogo até com um goleiro muito bem, porque a superioridade do Novo Horizontino, para dizer assim, o Ceará não perdeu só porque Richard falhou. O Novo Horizontino engoliu o Ceará. Assim, o Ceará não passou. Quando faz 1-0 para o Novo Horizontino, quando o Novo Horizontino faz 1-0, era um mínimo, já no final do primeiro tempo, era um mínimo de justiça ao que já acontecia na partida naquele momento. Em nenhum momento a partida teve um roteiro que não fosse o Novo Horizontino em vantagem. Só que ele vai perdendo gol, até que, de repente, o Ceará chega uma vez lá e faz. Aí muda completamente a história. Mas, ou seja, houve o domínio territorial, do número de finalizações, de volume de jogo. Isso tudo aconteceu. E aí também, somado a isso, aconteceu uma participação decisiva de um goleiro que não só pegou nada, como a gente ainda, eu até estava falando, não sei se foi na Água Suja ou foi na transmissão da Dali, que nessas falhas a gente meio que está deixando um pouco de lado que ele falha no gol anulado, tá? O gol que depois de anulado ele falha também. Ele falha nos gols que aconteceram, em outros lances que não aconteceram, e no lance anulado que chegou a ser gol, mas corretamente anulado. Mas ele falha no lance também. A atuação dele foi muito ruim. E embora a transmissão não tenha tido uma câmera de trás do gol, pelo menos eu não vi em nenhum momento. As câmeras daquele chute de fora da área,
para ver se tem um desvio, quanto matou o goleiro aquele lance ali. Mas a intenção é que ele realmente tomou uma decisão muito precipitada. Não aparecer nessa imagem que tenha tido um desvio que mudou completamente o curso. O que parece aquele lance é uma falha onde ele foi muito precipitado. É natural uma troca. Agora, analisando o que a gente vê em outros times, como o próprio Sport, tá? Não é a coisa mais fácil do mundo a troca, não. Porque aqui o Renan falhou o quanto pôde e Henderson sustentou. E quando o reserva entrou, teve uma atuação muito boa que valeu um ponto. Se o Sport hoje tem 14... Contra o Novo Horizontino. Contra o Novo Horizontino. Podia ter 13. Se o Sport tivesse 13, eu estava na conta, porque o ponto do Novo Horizonte... O Sport não foi para pegar um ponto em Novo Horizonte, não. Botou o time reserva ali para não tentar, enfim, mas não perdeu por causa do goleiro Jordan, nem assim trocou. Talvez Barroca seja assim. Mas eu acho que, além desse ponto, ou seja, além dessa questão, também não dá para ignorar, além da má fase do goleiro, o sistema de jogo. Eu acho que o sistema de jogo, ele prejudica a atuação de Richard, de Bruno ou de qualquer outro goleiro que vá ser goleiro do Ceará, se não for um Neuer. Porque está muito visível que, assim, o Ceará não funcionou em nenhum momento hoje, o estilo de jogo, que é o estilo de jogo Barroca, embora tenha funcionado em outras partidas, então é que vem de 3 vitórias seguidas, mas hoje não funcionou em nenhum momento. E pegar um goleiro e forçá-lo a fazer uma característica que talvez não seja dele é ruim, porque Bruno pode não ser essa figura também. As várias saídas erradas do Ceará, elas colaboram para a bola estar o tempo todo na cara de Richard. E aí uma hora o cara vai falhando. Bruno talvez não seja um goleiro que vá melhorar essa saída de bola do Ceará. Então, além das falhas técnicas de Richard, o modelo de jogo que o Ceará vem jogando nesse momento, ele coloca, nesse momento, que eu acho que não está sendo bem executado, esse modelo coloca qualquer goleiro que seja acionado do Ceará numa situação muito difícil, porque ele vai trabalhar demais. Porque a saída de jogo não vem sendo boa, os times vêm conseguindo ter oportunidade. Esse jogo com o Novo Horizontino acho que foi didático para isso. Que tenha sido, inclusive, didático no sentido de não se repetir, porque não dá para ser atropelado, com todo respeito ao Novo Horizontino, que eu gostava muito dos anos 90, eu comprava placar, eu a Série C de 94, a versão antiga dele, mas não dá para ser atropelado como foi atropelado, porque o Ceará não leva um 3-0, repito, não levou 3-0 com 3 chegadas do Novo Horizonte, o jogo não foi esse. Ele levou 3-0 com vaga para 5. Esse jogo não foi um jogo onde o Ceará poderia ter reagido, não. Esse jogo é um jogo onde o Ceará poderia ter sido humilhado de uma forma que não derrubaria o treinador. Porque esse 3-0 já é uma cacetada. Mas o que foi a partida, ela foi para ser muito mais do que isso. Léo, lá na frente, Nicolas ou Vitor Gabriel? Faz sentido o Nicolas ter ganhado essa posição? Assim, eu concordei com o Vitor Gabriel com a insatisfação, não concordei com a forma como ele demonstrou a insatisfação dele, porque o Vitor Gabriel era um cara que vinha jogando bem, vinha contribuindo taticamente, vinha dando assistências, e os números falam muito em favor dele. E simplesmente ele foi sacado sem qualquer explicação para a chegada do Nicolas. Assim, a insatisfação dele é completamente compreensível nesse momento. E nas primeiras oportunidades, o Richard realmente não justificou a opção que o treinador fez por ele, enquanto o treinador continuou insistindo com o Nicolas, que depois, segundo ele, se adaptou ao time, né? Ele já tinha falado sobre isso, que precisaria de um tempo para se adaptar ao modelo de jogo do time, aos companheiros, e realmente ele veio atuando muito melhor. E claramente a opção do Barroca nos 2 últimos jogos de sequer botar o Vitor Gabriel para jogar, realmente deixar ele no banco até o final do jogo, claramente deram um sinal que isso era uma punição, disciplinar mesmo, pela forma como ele se manifestou de reiteradas vezes via redes sociais com a insatisfação. E hoje você viu até no momento da substituição, né, que eles não se cumprimentam, né? O Nicolas passa ao lado do Vitor Gabriel, eles não se cumprimentam, nem sequer se olham. Eu acho que isso é algo que tem que ser trabalhado dentro do Ceará. Assim, eu continuo, na minha opinião, concordando com o Vitor Gabriel no sentido da insatisfação. Eu acho que o Nicolas, depois que ele entrou e se adaptou, realmente eu acho ele mais jogador. Agora, não pode descontar em Nicolas, não, pô. Nicolas é um profissional. Não pode. Buscando esporte. Pode, não. E a insatisfação dele que seja com Barroca. Na hora que ele expõe a demonstração para o companheiro, eu acho que ele está sendo muito equivocado.
Não, acho que nenhum dos dois, acho que não foi o Vitor Gabriel que se recusou a complementar, não. Eles não se olharam, nenhum olhou pro outro. Eu acho que o Nicolas é aquela questão de dizer assim, pô, o cara não me respeitou. Também não vou respeitar ele, não. É muito nessa. Eles nem se olharam. Não é que o Nicolas deu a mão e Então, o Gabriel... não partiu de um. É isso, velho. Não partiu de um. Não, eu tô dizendo isso. Não, os dois... um ia entrar, eles não se cumprimentaram. Um ia entrar, o outro ia sair. Um passou nem do olhou lado pro do outro, ninguém fez questão de se cumprimentar. Isso. Não foi aquela de um botar a mão e o outro dar as costas, e o outro ficar no vácuo. Eles passaram do lado do outro, olhou olhando para baixo, como se um ou outro não estivesse lá. Eu acho que a postura do Nicolas, no sentido de também ignorar, é muito no sentido desse sentido. O cara tá reclamando de mim. Isso quer dizer, partiu... A reclamação original é de Vitor, né? Sim, mas pelo fato de ser reserva, não é com... Isso, exatamente. Ele nunca deixou claro que é insatisfação com o Nicolas, né? É pelo fato de ele ter ido para a reserva. Claramente, assim. Mas hoje eu acho que o Nicolas, pelo jogo de hoje, eu acho que o Vitor Gabriel precisava ter entrado antes. Mas o Nicolas foi muito mal hoje, mas depois que engrenou no time, acho que ele vinha merecendo a titularidade. Aí eu ainda ficaria com o Nicolas, mas dando mais minutos ao Vitor Gabriel. E contornando essa situação no elenco. Nicolas ou Vitor Gabriel? Ele tinha 3 jogos que não tinha atuado, né, o Vitor Gabriel. O primeiro que foi contra Tombense, ali eu até entendi, porque ele tinha recém-punido, né, por conta da situação ali com o PC Guzmão, as indiretas e tudo mais. No jogo contra o Criciúma, eu entendi o que o Barroca quis fazer. E eu acho que ele leu bem aquela situação. Poderia ter colocado ali uma troca de camisa 9 por camisa 9, mas ele decidiu colocar mais um zagueiro, fazer uma linha de 3 mais alto. O Criciúma iria chuveirar a bola na área no final. Então, para quem queria segurar o resultado, dava para entender. O que eu não entendi foi no jogo contra o Londrina. Estava 3-0 no primeiro tempo. Você tinha trocas a fazer. Você tem um jogador que é o artilheiro da equipe, que vinha com confiança, e nessa oportunidade você não o coloca dentro de campo. Isso eu achei um erro do Barroca. Naquele jogo contra o Londrina, no segundo tempo, tendo opção e uma ótima vantagem, não fazia sentido não dar sequência para um jogador que é necessário no elenco. É um jogador que, quando não tiver o Nicolas, o seu segundo centroavante de imediato, ele tem que estar de novo com confiança. Aí, quando ele não coloca, você tira a confiança de um atleta que vai lhe ajudar. E quando acontece essa situação que lá descreveu, a saída do gramado, né, do Nicolas e a entrada do Vitor Gabriel, é as mesmas questões que o Ceará às vezes atravessa de problemas internos, que fica muito na base do que é que está acontecendo. Está tendo problema, como aconteceu no ano passado, e só depois que acontecem os problemas, que aí como veio, né, o ex-presidente, o Robson, justificar, por exemplo, a queda, o elenco foi que prejudicou a equipe. Pois é, se tem um problema interno no Ceará, alguém precisa conversar para explicar. Vitor Gabriel, é o seguinte, você vai ser utilizado. Nesse momento, você é reserva, o Nicolas vai ser utilizado. Nicolas, nesse momento, você vai ser utilizado e vai ter vezes que você vai perder espaço. Então, cabe ao técnico escolher e esclarecer, porque eu entendo perfeitamente a raiva do Vitor Gabriel, até porque ele é um garoto e é muito esquentado também, muitas vezes, de ter olhado, eu tô aqui prevalecendo. No primeiro jogo do cara, eu meto 2 gols no ABC. Então eu vou ser titular. E aí ele é sacado e não entra mais nem um jogo, nem nesse contexto, como foi o jogo do Londrina. Então eu entendo a raiva do Vitor Gabriel para esse momento. Ainda acho que o Nicolas é uma peça mais importante, mas ele não pode abdicar e, principalmente, o Barroca não pode deixar que um problema que possa estar tendo, se isso de fato está acontecendo entre os 2 atacantes, isso não pode estar dentro do grupo. Até porque pode ter um determinado momento do jogo que os 2 possam estar em campo e não pode ter essa coisa do deixa a bola comigo, eu não vou tocar para você. Então, se tiver tendo um problema interno, o Barroca tem que intervir nesse momento para juntar o grupo. Porque se por acaso estiver tendo isso, a gente viu a bola de neve que foi do ano passado e que já também aconteceram em outros anos. Então, o Ceará precisa ser atento, principalmente também a própria diretoria, para, se por acaso o treinador não fizer nada, ela tem que, pelo menos, falar com o treinador ou que ela própria haja para essa situação. Então vamos lá. A gente já tem, na escolha dos piores em campo, o pior em campo. Obviamente já ficou muito claro que Richard está escolhido como o pior em campo. Quem é que completa essa lista? Minhoca, você que terminou aí já pode seguir, abrir essa seleção, né, de quem foi pior nessa partida do Ceará contra o Bragantino. Muita gente hoje, mas eu vou botar o Jean Carlos como essa outra opção.
não me parece, eu já tenho falado há um bom tempo, né, desde o jogo do Criciúma, essa questão do apoio do sistema defensivo, ele não tem muito essa característica, e acho que não está... Eu não acho que o problema seja a formação, certo? Do time. Mas eu acho que determinados jogadores, para certas funções, não estão encaixando. E a principal delas, para mim, é o Jean Carlos jogando pelo lado esquerdo. Eu acho que não está acrescentando em nada, ofensivamente, defensivamente. Mesmo no jogo do Criciúma, quando eu citei, eu disse, olha, jogou mal, mas é um jogador que vive ali do momento, de uma bola parada, sabe, de uma situação que com a bola rolando dificulta muito. Então o Jean Carlos vai comer o segundo. E terceiro, nossa, tem muita gente para listar. Sinceramente, eu vou dar um empate geral no sistema defensivo, salvando um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, nem tanto assim, um pouco Luiz Otávio, porque o terceiro gol foi um desespero só, né? Tá aí até a jogada do terceiro gol que está passando agora na tela. O Léo furando, depois o David Ricardo dando a bola, e aí o Lacerda não fecha aqui também a jogada. Então, o sistema defensivo que para mim foi muito mal na partida, vai aí os três aí, né, que terminaram aí, né? Mas basicamente, mais ainda ali, acho que o David Ricardo, que eu acho também que era o único jogador que podia jogar improvisado do lado esquerdo, Fred. Não tinha outro, né? Não tem o Formiga, não tem outra opção, e eu acho que o próprio David Ricardo também não é um jogador para exercer bem essa função como lateral esquerdo. O Ceará está com problema. Enquanto o Formiga não recuperar, vai ser um desespero. Léo, os piores em campo. São muitos também, concordo com o Barroca. Eu acho que o Richard é o pior em campo, de forma inquestionável. É o famoso Barroca. Tá pensando um pouco em Barroca. Minha nossa senhora. Mas o pior do campo, o Richard, sem dúvida. Mas... E pelos motivos que acho que a live foi toda em cima de motivos... a própria explicação do jogo aponta muito para o Richard como essa figura principal negativa hoje do Ceará, mas o Nicolas para mim hoje foi horrível também, errou tudo que tentou. Muito mal. Jean Carlos, e eu discordei até, inclusive, eu não lembro com quem foi que eu falei recentemente, que disse assim, pô, o Jean Carlos tá aí, o Jean Carlos tá bem. Eu falei assim, cara, eu acho que o acerto que o Ceará apresentou nos últimos jogos tem pouquíssimo a ver com a presença do Jean Carlos. E eu acho que no jogo contra o Londrina, a assistência e o gol, acho que elas foram muito mais circunstanciais do que fruto de uma qualidade que ele estava imprimindo nos jogos. Inclusive, ele tentou perder o chamado gol culposo. Assim, ele tentou perder aquele gol, porque ele estava embaixo da trave e ele não conseguiu botar na trave. Ele estava central, embaixo da barra, e ele conseguiu botar na trave, bater na trave e entrar. Assim, ele tentou perder aquele gol. E eu acho que o Jean Carlos está muito mal. E eu acho que esse encaixe no time, que o time conseguiu produzir por alguns jogos, passa muito pouco por ele. Assim, sinceramente, porque ele não consegue prender a bola. Eu acho que o diálogo dele joga muito mais o Chay para baixo do que para frente. Eu acho que o Chay é um cara que consegue prender a bola mais no ataque quando o time tem dificuldade. Eu acho que ele consegue mais abrir o espaço, puxar na força física. Inclusive, defensivamente, é um jogador que contribui muito mais que o Jean Carlos. Então, assim, eu acho que o Barroca perdeu hoje o time de testar o Castilho ali naquela posição. Assim, tem que tentar. O Castilho não vinha sendo unanimidade, mas eu acho que ele pelo menos daria uma sustentação naquela pressão alta ali, pelo menos faria algo a mais que o Jean Carlos. Mas eu mencionaria também o Danilo Barcelos, Luiz Otávio. Não escapou ninguém, não. Mas assim, alguém se salva. Vamos para a pergunta do Chay. Acho que o Chay. No primeiro tempo, o Chay. Mas um batalhador. Dando crédito ao que o Barroca disse, que faz todo sentido, o Chay saiu exausto, esgotado. Então, assim, enquanto ele teve gás... Teve bolas que ele pegou, driblou dois, procurou e não tinha ninguém para jogar com ele. Enquanto ele teve gás, eu acho que ele contribuiu. Acho que foi o cara que se salvou hoje. Aí o Vitor Gabriel acho que entrou até bem. Sim. Acho que batalhou ali, brigou, conseguiu ali ainda. Mas, basicamente, isso. Não vi muita... É isso mesmo. Só Chay. Então é isso. Tá? Dessa forma, a gente finaliza o bloco 1 desse longo telecast, que vai entrar pela noite do domingo. E esse bloco 1 é o bloco em que a gente debateu as razões do Ceará sofrer essa goleada dentro de casa. Uma campanha muito curiosa, né? Ganha fora, perde em casa, o Sport ganha em casa, não ganha fora. No fim das contas, está todo mundo ali fora do G4. Você tem que ser forte em casa e competitivo
Para quem como quer visitante. acesso, Não, pra quem quer não acesso, dá para ser bem, não dá para ir bem só em uma vertente, não. Exatamente, né? O Sport nesse momento é o nono, o Ceará o 10º, um pontinho de diferença entre o Sport e o Ceará, porém, 2 jogos né? a menos, né, para o Sport.